Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu me direciono a vocês nesse simpósio de medicina integrativa. Infelizmente, não vou poder estar presente de forma física, devido a quando eu recebi o convite para participar desse congresso, eu já tinha um compromisso em Brasília, em um congresso simultâneo que está sendo realizado nesse momento, então, infelizmente, eu não posso estar aí nesse momento. Mas eu não poderia deixar de participar, de levar a vocês essa técnica que eu desenvolvi devido a um problema de saúde que eu tive. Eu vou compartilhar nesses minutos, tá? Nós vamos fazer em 15 minutos essa apresentação, uma breve apresentação, uma breve introdução. E eu gostaria muito das pessoas que se interessarem. Nós vamos estar com o stand, estamos com o stand aí no Congresso. A Kaori, ela vai estar à disposição de vocês para poder fazer de uma forma muito dinâmica a apresentação dessa terapia para todos aqueles que interessarem, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? E vou participar para vocês, informar para vocês, falar para vocês sobre a THTC, a terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos. Vamos lá? Então, a THTC, a terapia de hidratação dos tecidos conjuntivos, é uma técnica não invasiva, que ela tem um propósito de literalmente é o que você está vendo aí na tela, na imagem, uma silhueta humana com uma gota de água no seu entorno protegendo. Literalmente é isso, é a proteção pela hidratação. Essa técnica eu desenvolvi a partir de um câncer que deu em mim. Esse câncer, ele foi muito invasivo e me levou para uma condição aonde eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu fazia o processo padrão, como foi me orientado a fazer, e eu então fui querer entender o que acontecia com as pessoas que faziam o protocolo que me foi orientado. Quando eu descobri que era uma sequência de mutilação e no final de 4, 5 anos, na grande maioria dos casos, uma metástase, principalmente no pulmão, eu entrei numa depressão e então eu comecei a estudar. Eu mergulhei nos estudos, nas pesquisas científicas, para buscar algo que viesse a me dar uma chance maior de não reincidência, né, nesse câncer. Ele já tinha se manifestado nesse ponto do nariz, como você está vendo aí, e também em 3 pontos do couro cabeludo. Então a minha situação era muito delicada e me fez, então, a mergulhar na busca por uma resposta. A pergunta que eu fiz em uma das madrugadas que eu estava muito chocado com a situação que estava me acontecendo, foi a seguinte pergunta: eu não nasci com esse câncer, eu quero entender como que esse câncer se manifestou em mim. E a partir de então, eu iniciei um processo de busca de informações. E nas minhas pesquisas, eu entendi, de fato, como que o meu corpo funcionava. Eu levava uma vida de muito excessos, cheguei em quase 160 quilos. No processo de emagrecimento, no meio do caminho, veio esse câncer, que ele então mudou a minha vida, né? Mudou totalmente a minha vida. Eu desenvolvi essa técnica a partir disso, me auto-apliquei e o resultado foi extraordinário, como você está vendo aí, tá? Então eu quero passar para vocês essa técnica revolucionária como algo de fato que pode mudar a vida das pessoas, pode mudar a vida das pessoas. E nesse processo de busca por esse conhecimento que eu então aqui relatei, eu fiz uma espécie de uma engenharia reversa. Eu voltei lá para o momento da fecundação para entender de fato como o corpo realmente funciona. E nesse processo, eu fiz o momento lá da formação, o momento da fecundação e todos os processos de como que esse processo embrionário se transforma, se multiplica e como que de fato o corpo funciona em todas as suas funções na prática, né? Então essa busca por resposta me fez fazer uma espécie de uma engenharia reversa em mim mesmo, indo no ponto zero, no momento da formação, e as descobertas que eu fui realizando, eu fui levando no sentido de buscar algo que fosse uma regra sem exceção, algo que de fato não funcionava apenas em um caso, mas em todos os casos se repetia, em todos os casos se firmava. E nessa busca por respostas, por
para entender esse processo, eu fiz uma descoberta incrível no processo de formação de como que o corpo, de fato, ele funciona, né, na prática. O período que nós levamos de formação lá no útero da mãe, nós todos sabemos, para deixar de ser um embrião e passar a ser um feto, é de 63 dias, é o tempo que nós levamos para ser formados lá no útero da mãe. E impressionante é que o primeiro órgão que é formado dentro do nosso corpo é a nossa pele, com aproximadamente 15 dias de gestação, e 2 tubos neurais se formam ao longo do óvulo, e um processo incrível começa a acontecer. O nosso organismo começa a reprodução e o alinhamento desses 2 tubos neurais, desses 2 tubos neurais primitivos, formando a base de todo o nosso corpo. E o primeiro órgão que é formado é a nossa pele. E a mesma origem da nossa pele é a mesma origem do sistema nervoso central. É a base do sistema onde o corpo todo funciona e se ajusta. Bom, o nosso tempo é muito curto, nós temos apenas 15 minutos, mas eu quero mostrar para você que esse processo é incrível e a ponto de que, na sua pele, ela está relacionada com o todo. A sua pele tem conexões neurais com todo o teu corpo. E na THTC, nós usamos a pele como base nesse processo. A pele é a base do processo. Nós estimulamos pontos reflexos do corpo e o próprio organismo entra num processo de cura. É importante ressaltar que não se trata de medicina, trata-se de saúde, mas uma abordagem diferente, uma visão diferente, tá? E a nossa proposta é ser mais uma ferramenta na promoção da saúde e vida. Então, o alinhamento da THTC é incrível no poder de resposta do próprio corpo, tá? O embasamento científico dessa técnica está nessa descoberta desse médico alemão, Dr. Otto Warburg. Esse médico alemão, ele fez a seguinte pergunta: as doenças se repetiam nas pessoas. Ele falou: olha, para algo se repetir, tem que ter um padrão. Para a ciência, para algo se repetir, tem que ter um padrão. E ele então começou a estudar as doenças. E nesse processo, ele chegou a ganhar o Prêmio Nobel de Medicina em 1931, quando ele conseguiu responder essa pergunta que ele havia feito com essa resposta que você está vendo aqui. Nenhuma doença, inclusive o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. E aqui ele não está falando de sangue, ele está falando de ambiente, dos tecidos do teu corpo, dos tecidos conjuntivos. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931 com essa descoberta. Como que ele fez? Ele pegou e começou a estudar as doenças que se repetiam nas pessoas. Ele pegou, por exemplo, uma pessoa com câncer de estômago. Ele foi lá, tirou uma amostra desse tecido, desse ambiente com câncer, e ele então pegou uma pessoa que não tinha doença e ele tirou uma amostra do tecido também, do mesmo local, do mesmo ambiente, aonde ele tirou daquela pessoa doente. E ele começou a comparar essas duas amostras que ele tinha. O que que se repetia? O que que existia naquela parte doente e o que que existia naquela parte saudável. E ele fez isso milhares e milhares de vezes. E um padrão ele descobriu em um processo que se repetia em todos os casos, uma regra sem exceção. No ambiente saudável, ele encontrou a seguinte característica: um pH levemente alcalino, hidratado, rico em oxigênio, equilíbrio de glicose nesse ambiente, um ambiente aeróbico. Significa o quê? No seu corpo, onde você não tem nenhuma dor, onde você não tem nenhum desconforto, onde você não tem nenhuma doença, esse padrão está instalado no seu corpo. No ambiente doente, inclusive com câncer, ele encontrou a seguinte característica: um pH ácido, abaixo de 6,87, desidratado no seu entorno, pobre em oxigênio e riquíssimo em glicose, um ambiente anaeróbico. Esse é um padrão que se repetia em todos os casos, uma regra sem exceção. Significa o quê? Em você, aonde existe uma doença, uma dor, aonde tem um desconforto, esse padrão ele está instalado ou ele está sendo instalado no seu organismo. Bom, qual é a proposta da THTC? Aonde que nós trabalhamos nesse processo? É mudar essa característica, tá? É mudar essa característica. Se você observar esse padrão de imagem, você vai achar que é um ambiente agradável. Ele está no seu inconsciente de uma forma direta. Essa outra imagem, você observa, é um processo inverso. Você vai encontrar aqui que aqui é um ambiente difícil e também é algo que está dentro, informações que estão dentro do nosso corpo,
Quando você pede para a pessoa analisar as duas imagens, ele vai entender que existe uma divergência muito forte nesse sentido. Bom, e a água corrente a água é o elemento que está presente em nosso corpo desde o momento da nossa formação. Foi o primeiro elemento que nos acolheu. Quando nós nascemos, 75% dessa água está no nosso corpo. Vamos comparar com uma uva, olha que coisinha linda. E vamos comparar com aquela imagem que você viu. Bom, vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço. Por volta dos 80 anos, em alguns casos, apenas 25% do corpo é água. Vamos comparar com uma uva, mas uma uva passas, ó. E vamos comparar com aquela imagem que você viu lá no início. Bom, na verdade, por volta dos 50 anos, nós vamos reduzindo a ingestão de água. Nós vamos deixando de tomar água. A água vai deixando de penetrar no nosso corpo. A pessoa toma água e logo urina. E com isso, o organismo percebe que está se perdendo minerais e não está havendo hidratação. O que o corpo faz? Ele tira a sede e a água deixa de entrar nesses tecidos. Bom, a proposta da THTC é mudar essa realidade, é fazer com que essa água volte no processo. A necessidade básica nossa é 2,2 litros de água para o suco gástrico, 750 ml para a saliva. Sabemos que a água é vida e a ausência de água é morte. E a água vai deixando de penetrar no tecido. E, literalmente, o que ocorre na nossa vida é isso. A vida e a morte é o que você está vendo aí. A vida é a quantidade dessa água que você mantém no seu corpo. A morte é a quantidade dessa água que você vai perdendo no seu organismo de uma forma direta. É um processo que está acontecendo nesse momento em você, está acontecendo em todos nós esse processo. É o processo da vida, é a quantidade dessa água. Você vai ter uma vida longa de acordo com a quantidade de água que você conseguir manter nos seus tecidos. E essa água, a partir do momento que você vai perdendo esse líquido, a vida vai saindo de você e o processo de morte começa a acontecer. Ninguém morre de um dia para o outro. É um processo lento e gradativo, mas a água deixa de penetrar nos seus tecidos. Ela deixa de penetrar. A água não penetra nos tecidos. E o Dr. Otto descobriu que a acidez promove isso. Aquele ambiente que ele está ácido, o tecido, quando ácido, ele não permite, ele bloqueia essa água e ela não entra mais nos seus tecidos. A proposta da THTC é fazer com que essa água ela reentre no seu organismo, ela consiga penetrar novamente nos seus tecidos. E para isso nós temos toda uma técnica e todo um desenvolvimento para alinhar esse processo. 75% do cérebro é água, ela que regula a temperatura do seu corpo, 83% do seu sangue é água, 75% dos seus músculos é água. Um cérebro normal, ele é hidratado. Um cérebro com Alzheimer, ele é desidratado. E o Dr. Otto descobriu o motivo por que a água não penetra nos tecidos. Ele descobriu que a acidez, ela expulsa o oxigênio das células, formando então um bloqueio que impede a água entrar e entregar o oxigênio para os núcleos das células. Esse processo se desenvolveu a partir dessa acidez que acontece dentro dos tecidos. Bom, o nosso tempo é curto, o nosso tempo é curto. Infelizmente, eu não tenho como mais prolongar, mas eu quero deixar para vocês um convite. Nós temos, dentro do nosso, da parte online, nós temos 60 minutos de aulas gravadas que nós disponibilizamos, mostrando toda essa técnica, como que funciona. E o processo é assim, o desafio que nós temos para que você possa fazer o processo todo é chegar lá no nosso stand com a Kaori, lá no nosso stand. Se você tem uma dor, um desconforto, em 1 minuto você vai começar a perceber a diferença em você. Nós temos um curso que nós ensinamos a pessoa a essa técnica, nós capacitamos essa pessoa para desenvolver essa técnica, e esse curso vai estar à disposição de vocês também. A Kaori também vai dar toda a orientação. E no próximo simpósio, nós vamos estar aí presente de uma forma também presencial aí fazendo todo o processo. Queria agradecer a presença de todos, agradecer por vocês estarem nesse congresso e até o próximo ano, e com certeza nós vamos estar juntos. Convido você mais uma vez, reforço o convite para que você vá lá no nosso stand e conheça a Kaori. Dor é 1 minuto. Faça essa experiência, depressão, ansiedade, todo um processo se alinha. Gratidão a Deus, gratidão a todos.